Olá, olá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Caio Arrabal Fernandes Jabur. Eu tenho 24 anos. Eu sou formado em História pela Unicamp. Faço mestrado nela também, agora no programa de pós-graduação em História, na área de História Social. Eu sou professor do cursinho popular Emancipa, que também atua em Campinas, a unidade Toninho. E eu vim aqui, a convite da Semana de Ensino de História, conversar um pouco com vocês e participar desse projeto incrível que é o Enegrecendo Referências. Então, antes de mais nada, muito obrigado, Semana de Ensino. E o que eu vim compartilhar com vocês um pouco aqui é sobre a pesquisa que eu tenho feito no mestrado, a pesquisa que eu tenho desenvolvido agora, e conversar, falar um pouco o que eu faço, o que eu tenho estudado, o que eu tenho, enfim, refletido sobre essas coisas. A minha pesquisa, ela trabalha um pouco sobre a questão de identidade negra nos Estados Unidos no final do século XIX e bem o começo do século XX, pensando como que alguns intelectuais negros do século XX eles estão entendendo o que significa ser negro, quais são os aspectos que caracterizam o que é ser negro nos Estados Unidos no começo do século XX. Intelectuais, historiadores, filósofos, pensadores como um todo, né? Não necessariamente pensando exclusivamente na formação acadêmica. Eu faço isso a partir de um livro, esse livro aqui, Autobiografia de um Ex-Negro, pela tradução do Brasil, ou Autobiography of an Ex-Colored Man, no inglês. Esse livro ele já tem tradução aqui para o Brasil, né? E ele foi publicado em 1912 e o autor dele chama James Weldon Johnson. Eu vou contar bem rapidamente a história do livro assim, e a gente eu vou apresentar um pouco o que eu tenho feito em relação a isso. Esse livro ele vai contar a história de um rapaz que nasce no sul dos Estados Unidos no final da Guerra Civil, alguns anos depois da Guerra Civil, então a década de 1870 nos Estados Unidos. Guerra Civil essa que acabou com a escravidão, né, nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar disso. Ele é filho de uma mulher negra com um homem branco e ele se muda para o norte só com a mãe e o pai de vez em quando visita os dois. Desse período em que ele mora no norte, eu quero destacar só um ponto, que é um momento em que ele está na escola e ele acredita que ele é branco, ele se vê como uma pessoa branca, talvez por conta do dinheiro que ele tem, né? Isso ele não menciona na história, mas a grande virada da identidade dele, de como ele se percebe, é quando o diretor vai visitar a escola em que ele estuda, escola essa que tem alunos brancos e negros na mesma sala de aula, uma escola misturada, e a professora pede que os alunos brancos se levantem e que os negros se levantem depois. E ele se levanta junto com os outros alunos brancos e a professora fala para ele sentar, que é para ele levantar com os outros. Ele fica um pouco em conflito, não entende muito bem o que está acontecendo e a partir desse momento ele começa a se entender como uma pessoa negra. E diversas intempéries acontecem na vida desse sujeito até que ele decide, ele é um músico, pianista bastante talentoso, e ele decide que ele vai, então, já bastante adulto, que ele vai tocar e vai escrever músicas para elevar a sua raça. Quando ele decide fazer isso, ele estava numa viagem na Europa e ele chega nos Estados Unidos com esse objetivo, que não vai durar muito tempo, porque assim que ele chega nos Estados Unidos, ele presencia uma cena de um linchamento. Uma pessoa tinha sido roubada na estação de trem e a população escolhe uma pessoa negra que é tida como o ladrão, espancam ele na rua e queimam ele no meio da estação. E isso aterroriza ele e ele decide então que ele vai desistir dessa identidade negra
e vai optar então por se passar como uma pessoa branca no mundo dos Estados Unidos. Isso é bastante plausível porque ao longo da história dele, ele precisa se reafirmar como uma pessoa negra para garantir essa identidade, passando muitas vezes como uma pessoa branca, de acordo com o universo em que ele transita. Depois dessa decisão dele, ele escolhe se tornar um homem de negócios, começa a trabalhar, pelo que dá a entender, no mercado financeiro, casa com uma mulher branca, se apaixona por uma mulher branca e conta para ela dessa herança negra que ele tem por conta da mãe dele. Eles rompem, depois eles voltam, né, retomam o relacionamento e acabam tendo 2 filhos. Quando a gente chega no fim da narrativa, ele conta então a sua vida, de que a mulher morreu dando o parto ao segundo filho e que ele escolheu então uma vida muito mais tranquila por ser branco, vendo diversas pessoas negras que poderiam ter, que escreveram história, e que ele poderia ter feito isso também se ele não tivesse optado por uma vida de confusão, né? É um pouco esses os termos que ele usa para narrar esse final, essas reflexões finais da vida dele. Esse livro ele faz algumas referências ao que a gente entende como uma prática cultural de autobiografia nos Estados Unidos. No final do século XIX, na metade, na verdade, do século XIX, até a Guerra Civil, o que a gente vai entender e vai observar é uma série de autobiografias de escravizados que estão surgindo justamente para alimentar o movimento abolicionista, com argumentos de como o sistema escravista ele é bastante violento, né? Então a gente tem o Frederick Douglass, que vai escrever a sua autobiografia, talvez uma das mais icônicas. A gente tem a Harriet Tubman, que também vai escrever a sua autobiografia. Talvez uma das que ficaram mais famosas, que é o do Solomon Northup, que virou um filme, né, o 12 anos de escravidão. Então, posteriormente, quando a gente tem o fim da escravidão, diversas pessoas negras vão escrever suas autobiografias pensando como a população negra, como um sujeito negro pode se integrar na sociedade dos Estados Unidos. A gente tem exemplos como o Booker T. Washington, que ele vai escrever uma série de relatos autobiográficos, talvez um dos mais famosos chama-se Up from Slavery, ou no português Erguendo-se da Escravidão. A gente tem As Almas da Gente Negra, do W.E.B. Du Bois, e todas essas propostas, todas as premissas dessas autobiografias, elas giram em torno de tentar localizar o negro na sociedade estadunidense depois da escravidão. Um elemento que é interessante da obra do Johnson é que essa autobiografia não é sobre a vida dele. Ele escreve uma autobiografia que é uma ficção, na verdade. O narrador que conta a sua vida, na verdade, ele não existe. Embora o Johnson ele tenha articulado uma série de elementos reais para contar essa história, né? Para trazer para a gente a vida desse personagem. E a minha pesquisa, a partir desses elementos que eu estou contando para vocês, a minha pesquisa ela tem como objetivo, então, entender e mapear um pouco quais são as referências do Johnson antes, durante e depois da escrita desse livro, né? Entender um pouco como que esse debate intelectual acerca de ser negro nos Estados Unidos, ele estava se organizando antes, como que esse personagem que o Johnson cria pode propor, eventualmente, ou pelo menos dialogar com essas discussões, e posteriormente qual é o impacto que esse livro tem nessas relações, quais são os impactos que esse livro vai ter na forma como isso se organiza, como essas discussões se organizam, como as instituições recebem esses livros. Lembrando que a gente tem uma série de instituições negras que estão se mobilizando
para compreender e muitas vezes para fortalecer a raça negra, certo? É interessante essas questões porque o Johnson ele vai ter uma experiência bastante completa num sentido de circulação. A família da mãe dele é uma família haitiana que foge da ilha do Haiti durante o processo da Revolução Haitiana, porque, se eu não me engano, o bisavô, tataravô dele, é um militar francês, então eles acabam fugindo e se refugiam onde hoje é a capital das Bahamas, Nassau, e depois essa família dele de Nassau vai para os Estados Unidos, onde a mãe dele conhece o pai dele. E o pai do Johnson é o nascido livre de uma família de escravizados dos Estados Unidos. Mais tarde, já com os seus quase 40 anos, o próprio James Weldon Johnson ele vai se tornar cônsul na Nicarágua e na Venezuela, cônsul dos Estados Unidos. Então, que é justamente esse período entre 1908 e 1912 em que ele vai escrever esse livro, A Autobiografia de um Ex-Negro. Então, a partir dessas questões, eu tenho lido, estudado e me questionado sobre qual que é o papel das influências e experiências raciais em outras realidades, principalmente na América Central e do Sul, que vão permitir que o Johnson crie, então, um personagem que ele vai chamar depois de birracial, um personagem que a gente entende hoje como mestiço, se é que a gente pode usar esse termo, justamente para questionar a sociedade segregacionista que os Estados Unidos vive no final do século XIX. A gente passa a ter uma série de políticas que vão fomentar, né, estimular a segregação racial. E o Johnson cria um personagem que circula no meio dessas duas realidades. E isso é interessante a gente perceber como essas questões vão surgindo, principalmente nas resenhas que vão ser feitas sobre o livro em 1912 e 1913. Por quê? Porque a imprensa, a grande imprensa, ou majoritariamente a imprensa branca, vai ver nesse livro uma incrível oportunidade de compreender a visão de uma pessoa negra sobre o mundo branco, uma vez que a visão do mundo branco sobre a população negra já é dada. E muitos periódicos vão exaltar essa qualidade do livro, que pode fornecer grandes questões sobre a questão racial dos Estados Unidos, né? Uma nova perspectiva sobre a questão racial nos Estados Unidos. Os periódicos negros, por outro lado, eles vão enxergar isso como uma afronta, em que você tem uma pessoa negra que abandona a raça negra para se juntar ao mundo branco. Periódicos como o Boston Guardian, que é um periódico significativo da imprensa negra, ele vai chamar, inclusive, o senhor ex-colored man, o senhor ex-negro, de um traidor da raça, um covarde, por ter aberto mão dessas narrativas, dessas possibilidades do mundo negro para se juntar ao mundo branco. Então, isso é um pouco do que eu tenho para apresentar para vocês. É uma pesquisa que está caminhando, e que eu espero que vocês possam, pelo menos, ler o livro. É um livro bastante interessante que ajuda a gente a pensar uma série de questões, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de novo, Semana de Ensino. E eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.